A Band News FM realiza agora em áudio e vídeo. Você confere nas nossas redes sociais, no YouTube e, claro, também por áudio no nosso site. E, ao longo dos próximos dias, um debate para falar da eleição na Argentina. Domingo, cerca de mais de 30 milhões de argentinos podem ir às urnas para escolher entre dois projetos distintos. Temos, de um lado, Maurício Macri, presidente e candidato à reeleição com o vice Miguel Pichetto, e do outro lado, Alberto Fernandes, tendo como vice a ex-presidente Cristina Kirchner. Então a gente vai entender o que significa essa eleição da Argentina, que cenário que a Argentina enfrenta hoje, uma eleição que pode acabar em primeiro turno. Então eu, Sandro Badaró, tô por aqui, a Gabriela Maier também. Bem-vindas, bem-vindos vocês que nos acompanham. A gente convidou dois professores para nos ajudarem a entender o cenário, entender o que pode acontecer. Professora Suheila Khalil, da pós-graduação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP. Bem-vinda, obrigada. Obrigada a você pelo convite, é um prazer. E o Gustavo Segré, professor de Relações Internacionais, economista e sócio do Center Group. Bem-vindo, obrigada também. Obrigado pelo convite. Bom, a gente conversava antes como começar esse debate. A gente pode começar pelos candidatos, pelo cenário econômico, mas vamos começar pela história. Uma dificuldade para nós brasileiros é entender o que é o peronismo. E aí vou dar um dado para a gente começar. Temos o peronismo, a gente vai tentar explicar o que é, mas temos uma chapa que vem do peronismo, o kirchnerismo. A Cristina Kirchner faz parte dessa chapa e o candidato à presidência é Alberto Fernandes, que foi chefe de gabinete nos governos Kirchner. Porém, do outro lado, temos o Miguel Pichetto. Foi do governo Kirchner, foi líder peronista também no Senado e é do mesmo partido, é o justicialista, do Alberto Fernandes e não do Maurício Macri. Pra gente começar, professora, o que é o peronismo? A gente tem uma hora, acho que dá tempo de explicar, né? Olha, acho que não. Uma hora a gente tem que ir lá para 1946 para entender a ascensão, né? Enfim, do Perón. Mas, enfim, trazendo isso para tempos mais recentes, costumam dizer que até a oposição é peronista, né, na Argentina. E eu acho que quando o Macri tem essa opção, então, de escolher um peronista para ser o seu vice, eu acho que ele endossa esse ditado, né? Mas a verdade é que existem vários peronismos, né? Se a gente pegar o Partido Justicialista, a gente tem o Menem, né? Menem é do Partido Justicialista, assim como a Cristina Kirchner. Então a gente tem desde o kirchnerismo, uma vertente que a gente considera de maior intervenção estatal, de maior participação, que vai discutir mais direitos sociais e programas sociais. Há um candidato, por exemplo, que historicamente, que foi o governo Menem, que dolarizou a economia, que teve o que alguns até chamaram de realismo periférico, até de relações carnais com os Estados Unidos. Então é disso que a gente está falando. A gente está falando de diferentes vertentes que o justicialismo apresenta e como ele é forte, independentemente se a gente está falando de uma vertente mais liberal ou de uma vertente que defende a maior participação do Estado. Vou tentar ser o mais objetivo possível, porque eu sou argentino, mas sou gente boa. E claramente o peronismo, na minha visão como argentino, foi uma catástrofe política. E digo catástrofe política porque é um partido que migrou a partir de Juan Domingo Perón, militar, que estudou com Mussolini no fascismo e que depois migrou a uma questão de esquerda radical através dos últimos governos, por exemplo, de Cristina Fernandes, muito populista. E com uma tradição muito interessante, que era brigas entre eles. O dia 17 de outubro é considerado o dia da lealdade peronista e tem uma piada, inclusive, que diz porque é o único dia que ninguém traicionou ninguém, esse dia, em função precisamente do histórico. Essa minha afirmação da catástrofe política demonstra na história de que a Argentina foi uma até 1945-46 e outra totalmente diferente depois em relação a indicadores macroeconômicos e demais. Claro, impossível ver qual seria a história se não estivesse o peronismo, então não dá para cruzar dados concretos, mas o que sim fica muito claro neste momento é que pela primeira vez, e espero que assim seja, vai terminar um governo não peronista do Macri,
os 4 anos de período eleitoral, do período presidencial. Porque até aí, desde muitos anos atrás, nenhum governo conseguia terminar, estamos falando de mais de 70 anos, se não fosse peronista. Não terminou Ilha, não terminou Frondizi, não terminou Alfonsín. Então, nesse contexto, é um hecho histórico o fato de termos eleições, independentemente do resultado. E há alguma característica que a gente pode apontar como base do peronismo? Porque a gente vê peronistas alinhados a chapas mais à esquerda, alinhados a chapas mais à esquerda, mais à direita. Eles têm algo em comum? Alguma característica que a gente pode apontar como isso sendo um elemento do peronismo? Bom, o elemento do peronismo, em teoria, e por isso chama justicialismo, é a justiça social. Esse é o objetivo. E começou com uma justiça social muito clara em termos de defesa ao trabalhador, que foi a primeira bandeira do Perón. Por isso ele foi, de fato, escolhido depois. Ele foi secretário de Trabalho, deu muitas vantagens aos trabalhadores, vantagens que até hoje são lembradas pelo governo dele e pela sua primeira esposa, Evita, que foi uma líder do movimento justicialista na Argentina. Mas a característica que hoje tem é uma questão de... Nós falamos de socialismo com cartão de crédito, porque a bandeira que se faz é temos que ser iguais perante a sociedade, economicamente falando. Mas não é uma procura de que aqueles que estão embaixo possam subir, sino que aqueles que estão em cima tenham que descer. E não é uma característica de justiça social quando você utiliza essa diferença econômica e social para gerar uns e os outros. Por outro lado, se manifesta como defensores de uma melhor educação. Porém, dentro dessa melhor educação, estatisticamente falando e através das pesquisas, as pessoas que têm uma educação maior não votam em governos e propostas populistas. Então, qual seria o motivo do partido populista ou peronista ou o que for motivar a educação se quando as pessoas têm educação não votam neles? E por último, a questão da pobreza, que é um combate permanente à pobreza, mas na realidade a quantidade de planos sociais aumentou consideravelmente e hoje é uma indústria do pobre, ou seja, depende do governo e em função dessa dependência do governo tem que votar. E o Macri não foi menos populista que isso, é importante mencionar. Porque todo mundo falava que o Macri era neoliberal, não fez absolutamente nada de uma política liberal, ao contrário, foi um partido ou uma proposta não populista que terminou agindo como populista. Eu não sei, eu concordo. Em 1946, de fato, essa ideia do justicialismo era muito forte, né? Tanto é que depois, nos anos 50, foi proibido de se falar em peronismo, o partido não poderia mais ser um partido peronista, e aí se optou por utilizar o termo partido justicialista. Mas, ao meu ver, existem tantas vertentes hoje dentro do peronismo que eu não sei se é possível mais, de fato, se falar em algo que vincule efetivamente todos esses grupos, né? E eu acho que isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente tem um candidato do partido que vai para a chapa opositora. Quando a gente tem uma briga tão forte entre o Fernandes, por exemplo, e a própria Cristina Kirchner, né? Afinal de contas, o Alberto Fernandes foi historicamente vinculado aos Kirchner, ele se afastou, na verdade foi uma grande surpresa quando eles lançaram essa chapa conjunta, porque ele tinha se tornado um dos grandes críticos. Um dissidente mesmo, né? Então, eu realmente entendo que hoje é possível falar de neoliberalismo dentro do próprio justicialismo, né? Enquanto a gente tem outras vertentes, como eu já tinha dito, que são mais vinculadas a essa questão dos programas sociais, enfim. Mas acho que esse elemento histórico que unificava lá nos anos 40, ele acabou se perdendo em algumas vertentes do justicialismo. Para a gente chegar mais próximo a 2019, do peronismo surge o kirchnerismo, que é o nome dado tanto aos apoiadores quanto ao governo de Nestor e Cristina Kirchner entre 2003 e 2015. Professor, tem alguma diferença entre o peronismo e o kirchnerismo? O peronismo populista mais ligado à esquerda?
tem diferenças em termos, pelo menos, do que a justiça fala, porque recorrentemente os governos populistas são considerados de alguma maneira próximos a setores corruptos. A Argentina não foi alheio a isso. De fato, quando todos os governos começam, você vai ter o alfonsinismo, o menemismo, o kirchnerismo, o macrismo e provavelmente seja o fernandismo ou albertismo, caso o Alberto Fernandes ganhe. Mas um dos problemas maiores do último governo foi precisamente isso, a corrupção. Não está nas bases do peronismo você roubar do povo para si próprio. E a justiça está mencionando vários casos de corrupção, tem muita gente vinculada, inclusive grandes ministros importantes do governo da Cristina Fernández que estão presos neste momento. A teoria do peronismo é boa. O problema é a prática. Na minha opinião, quando você vai muito orientado ao populismo e não tem recursos para isso, e hoje a Argentina não tem recursos para isso, é difícil fazer um governo populista sem recursos. Professora. Ao meu ver, o kirchnerismo ele surge no século XXI, né? E ele é, de uma certa forma, uma resposta à ascensão da ala do Menem, que foi a ala forte, né, nos anos 90. E quando o kirchnerismo surge, ele traz consigo algumas bandeiras, né? Por exemplo, a questão da ditadura, né? De trazer uma comissão da verdade. Então, isso tudo ressurge durante o período kirchnerista. Existe até uma reforma dentro do tribunal, né? Para que alguns militares pudessem ser julgados. Mas, sem dúvida, então, você também tem novos programas, né? Uma bandeira que também ressurge, que é a questão do salário, né? De aumento de poder aquisitivo, que realmente trazem essa questão de novo ao debate no século XXI, que era algo que tinha se perdido nos anos 90, ao meu ver, a partir do justicialismo. É que o Menem foi o mais liberal de todos, ou seja, não foi um governo peronista. Menem não foi um governo peronista e tinha muita gente que tinha medo do Menem ser governo pelas condições justicialistas. Seria mais ou menos o caso como a gente compara com Lula, que mesmo estando à esquerda executava com a direita. Era um presidente violinista, a gente falava. A questão agora do Menem foi que, muito vinculado à corrupção, aparecia a possibilidade de um novo governo, do peronismo também, gestado pelo presidente Duhalde, que era um presidente interino, e que traiu o Néstor Kirchner ao Duhalde, ou seja, volta de novo, né? Traições internas. Agora, uma das questões que tem muito a ver com o que a Suhaila falava, a Cristina, por exemplo, aposentou 3 milhões de pessoas sem ter feito nenhum aporte. O que gera maior despesa pública nessa intenção de ter 3 milhões de votantes que claramente vão votar na proposta da Cristina em função de que eles conseguiram se aposentar sem ter feito aporte nenhum. Queria entrar na pauta da economia, já puxando por aí, porque me parece, a gente inclusive conversou com alguns jornalistas argentinos para eles nos darem um cenário de quem está ali, né, vivendo aquilo todos os dias, vivendo a política argentina todos os dias, e todos eles trouxeram esse dado de que a economia é a principal pauta de campanha. Então, que hoje é o principal assunto de discussão no país. Claro, há algumas outras pautas, mas que a economia é o que tem mobilizado aí os candidatos no sentido de atrair eleitores. Que cenário a gente tem hoje na Argentina? Podemos falar de futebol, se você quiser, que é muito melhor do que falar de economia. O cenário é crítico, terrível. É uma pauta que o Fernandes quer colocar contra o Macri, e tem muita ferramenta para isso, porque o Macri pegou um estado ruim e está devolvendo um estado pior. Todos os indicadores são piores em termos de pobreza, mesmo que a Cristina Fernández não manifestava a quantidade real de pobres, ele intervinha o IBGE, por exemplo, não colocava absolutamente nenhuma informação válida, eram todas informações muito aleatórias, e quando alguém dizia que a inflação era maior do que o governo falava, tinha multa, então era complicado. Mas todos os indicadores são muito ruins. Hoje a Argentina tem uma inflação próxima a 60% ao ano,
tem uma taxa de juros próxima a 80% ao ano, um desemprego superior a 10%, uma economia que decresce estranhamente até num ano eleitoral, porque geralmente decrescia no ano que não era eleitoral e crescia no ano eleitoral, por aqueles recursos que eram distribuídos, e todos os indicadores são muito ruins. A contrário, ou seja, o Macri não pode fazer campanha dizendo eu recebi isso bom e está melhor, ou recebi ruim e está mais ou menos. Não. A única coisa que ele poderia fazer a campanha era contra a corrupção. E brilhantemente a Cristina saiu e se coloca no segundo lugar. Então ela praticamente não aparece em nenhum lugar, ninguém lembra da Cristina, mas a dúvida é qual dos dois Fernandes vai governar. Se vai ser o Alberto Fernandes ou a Cristina Fernandes, que é Fernandes e Kirchner. A minha visão é que, assim, a economia ela é sempre um ponto forte, né? Claramente, a gente tem polarizações, a polarização é forte na Argentina, acho que não existe dúvida em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, acho que as pessoas estão interessadas e preocupadas se elas vão conseguir pagar o aluguel no final do mês, né? E quando a gente tem o nível de especulação imobiliária, o nível de dolarização da economia, né, que existe na Argentina, ou seja, além de lidar com seus próprios problemas, ela tem que lidar com a flutuação cambial do dólar no mercado internacional, às vezes com questões que não são diretamente vinculadas à Argentina. Só te pedir, esse ponto eu acho importantíssimo, professor, que eu acho que é algo um pouco mais distante do Brasil. Na Argentina, o dólar afeta muito mais e muito mais rápido a população, né? O preço do dólar. Sem dúvida, porque historicamente existiu a dolarização da economia argentina. Nos anos 90, principalmente, você ia em qualquer lugar, você tinha a tabela de preço em pesos argentinos em dólar. E até hoje... Mesmo turista, né? Muitas vezes ia para lá e vivia com dólar, assim, né? Não... Todo mundo pensa em dólar. Quando nós argentinos nascemos, desculpa a interrupção. Imagina. O obstetra vem de pequeno no verso e fala, essa senhora que está depois do vidro é a tua mãe. O senhor que está do lado é teu pai, que está emocionado pela tua chegada. E isso verde que você vê aí do lado é $1. E te vai acompanhar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe. E quando você tiver medo, não vai ir na casa dos seus pais, você vai comprar dólar. Então, o chip argentino é dólar. Ele pensa em dólar. Tivemos em 1981, no governo ainda militar, um ministro que se chamava Lorenzo Sigó, que disse: quem vai apostar o dólar vai perder muita grana. E nunca ninguém ganhou tanto dinheiro quando fazendo isso, comprando dólares. E em 1989, Juan Carlos Pugliese, ministro do Alfonsín, falou: eu falei para o mercado com o coração e me respondeu com o bolso. E o mercado não tem coração, tem bolso só. E então, novamente, os argentinos se deram bem quando protegidos ao dólar foram. Então, hoje não existe o peso, ninguém quer o peso. De fato, isso explica por que uma queda tão grande da demanda de pesos isso gera inflação, economicamente falando. E esse é o problema do argentino. Não acredita na sua moeda e pensa em dólar. Tudo é dólar. Tudo. Absolutamente tudo é dólar. Desculpa, professor, ter interrompido. Era para explicar esse não, ponto tudo que... Bem. Mas assim, só complementando, né, como o Gustavo falou, acho que existiram diferentes governos com políticas econômicas extremamente calcadas no dólar. E isso vai levar a alguns desastres econômicos no final dos anos 90, 99, 2001, que ficou conhecido como um corralito, né, porque no momento em que essa paridade ela não é mais sustentável, as pessoas correm aos bancos desesperadas querendo sacar todos os seus dólares e não tem, né, não existe a possibilidade de elas conseguirem isso. Tem fotos que ficaram famosas, né, desse momento, das pessoas desesperadas mesmo, visivelmente desesperadas, porque não iam ter acesso ao dinheiro. Olha, eu vou falar que eu vivi alguns momentos, assim, eu fui à Argentina, eu morei lá, estudei na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, e sem dar nomes, assim, mas eu lembro que eu cheguei a morar na casa de uma senhora argentina que ela economizava em dólar. Uhum. E ela chegou a falar para mim, olha, eu tenho o equivalente a o dinheiro para comprar um apartamento em dólar dentro de casa. E ela não era a única, na verdade. A gente conversando com diferentes pessoas, a gente via que isso era a realidade, porque existe uma falta de confiança no peso. E isso acarreta, claro que isso agrava cada vez mais a situação em relação a isso. E lá existe também a conta corrente em dólar, é legal. A conta poupança em dólar, você tem muita gente que tem dólares numa caixa de segurança e muitas mais ainda, como a professora falava, no colchão, guarda em casa, com o perigo que isso gera, né?
Eu ia dizer eu nunca morei lá, mas da experiência de turista, né? O fato de muitos lugares te darem descontos quando você compra em dólar significa alguma coisa, né? Tá simbolizando que aquilo representa uma importância para as pessoas que vão receber aquele dinheiro em dólar. Então, É só ir pela rua Flórida e você vai ter pesos, dólares e real também. Real também. Aceitam reais totalmente, sem problema. Gabriela, só complementando, tem a questão também do dólar blue, né? Porque que é o nome que se dá ao dólar ilegal, né? Isso é muito comum historicamente na Argentina. Ou seja, você tem o câmbio oficial, vários governos tentaram combater isso de diferentes formas, mas a realidade, isso pode, né, durante um tempo ser interrompido, mas via de regra a gente retorna. O Macri também foi uma das promessas de campanha dele, acabar com o dólar blue, e ele voltou. Agora, Mas porque voltou. colocaram é meio um cepo. dólar paralelo. Claro. O dólar é ilegal, né? É oficioso, como a gente diz, é paralelo. Você compra porque na rua Flórida, né? Como turista, eu não troquei aqui pra trocar lá, porque Claro. vai sair mais em conta. Vai né? conseguir melhor cotação, mas é uma cova que a gente fala, né? É ilegal. É exatamente a ilegal gente com perigo. troca em qualquer lugar, olha, sinceramente. Às vezes você pergunta, né, pra pessoa, só que aonde que tá uma casa de câmbio? E a Sim. pessoa, não, mas eu troco, né? Enfim, então, isso é muito comum. Agora se chama contado com liqui. O dólar blue é contado com liqui, é contado com liquidação, que é a forma de comprar dólares de forma ilegal. E é engraçado, você vê nos jornais, como por exemplo, você vê, sei lá, Band News, tem embaixo dólar oficial, dólar atacadista, dólar blue e agora risco país. Então você vê o risco país e a minha mãe, 78 anos, pergunta isso, como me altera? Nada. Mas ela me deixa nervosa, ver por quê? Porque quando sobe eu sei que é ruim. E olha como tem essa paranoia da sociedade em acompanhar online o tempo todo quanto que está o dólar. Os próprios jornalistas com quem a gente conversou, eles falavam tudo eles explicavam em dólar, né? Eles falavam, o salário na Argentina, o salário médio na Argentina é de 30 mil pesos, que dá 500 dólares. Claro. E o aluguel, e eles estavam falando justamente dessa dificuldade de vida, né? Porque eles deram um exemplo do aluguel. Eles falaram, olha, para você ter uma ideia, um aluguel médio em Buenos Aires é 20 mil pesos, que dá 400 dólares. Então, como é que você paga com um salário? Claro. Como é que você paga aluguel e come, né? Então, eles falavam dessa dificuldade mesmo. E tem um dado, só queria chamar a atenção para um dado bem importante, que me chocou, porque é um número muito elevado, né? A gente tinha o dado de 35% da população em nível de pobreza, mas de 25% da população, 25% dos lares argentinos que não conseguem custear hoje uma alimentação básica. 15 milhões de pessoas. Né? E te dou um dado pior ainda, 52% das crianças são pobres, o que te mostra uma projeção crítica para a população. Porque isso gera falta de, cognitivamente, um desenvolvimento cognitivo dos meninos que precisam se alimentar bem e que não têm essa alimentação, o que mostra um futuro muito triste, se isso não consegue ser revertido. Bom, a gente começou lá em 1946 tentando explicar o peronismo. Queria avançar um pouquinho e chegar em 2003. A gente, como o professor falou, a gente tem uma entrega de Cristina Kirchner para Maurício Macri de um país em uma situação ruim. A entrega agora é pior ainda. Como era lá em 2003 e como foi o governo Kirchner para a gente entender um pouco qual foi aquele país e qual é o modelo que pode voltar, professora? Eu acho que avançando um pouco mais, a gente começou a falar um pouco do que era o kirchnerismo, né? Quais foram as características. Além da questão da ditadura, acho que uma questão que também ficou muito forte foi a questão dos fundos abutres. Os fundos abutres, a negociação, a guerra com os Estados Unidos, porque afinal de contas a gente tinha, durante os calotes de 1999 e 2001, a Argentina declara moratória, e esses fundos eles são vendidos, então são comprados por mesmo especuladores privados que vão depois acionar a Argentina em tribunais nos Estados Unidos, em que eles deveriam pagar essa dívida já com várias atualizações, juros, enfim. Então isso também caracterizou, isso de uma certa forma acho que também ajuda a estremecer as relações da Argentina com os Estados Unidos nesse período.
leva a Argentina, por exemplo, não é só o Brasil. É interessante também olhar que a gente não está falando de um caso individualizado, a gente está falando de um caso como tantos outros, né? Como o Brasil, por exemplo, dentro desse cenário de crise também que acontece nos anos 2000, a Argentina vai se aproximar da China, ela vai ter uma política de inserção do Sul global, que também é uma forma de responder a essa crise econômica mesmo que se instala nos anos 2000. Mas eu diria outras questões. O que é esse momento pós-2003? Centralização, né? A gente tem maior centralização, a gente também tem reestatização de empresas, as aerolíneas argentinas, elas são estatizadas durante o período dos Kirchner, né? E eu lembro muito bem, em 2008, de uma medida que abalou muito o governo da Cristina Kirchner, assim que ela tomou posse, que foram as retenciones, né? Como elas ficaram conhecidas, porque isso, inclusive, eu acho que é interessante a gente trazer, porque isso é uma pauta de discordância quando a gente analisa a relação dela com Alberto Fernandes, né? Porque o kirchnerismo, né, a Cristina Kirchner, claro, ela tem uma pauta de tributação dos grandes empresários, de tributação dos grandes setores produtivos, algo que o Alberto Fernandes não tem, né? Então, acho que também é interessante a gente analisar o que vai predominar, se efetivamente tudo nos mostra, né? Acabaram de sair inúmeras pesquisas que mostram que tudo leva a crer que essa chapa sai vitoriosa já nesse domingo. E se eles saírem vitoriosos, qual é, afinal de contas, a vertente que vai prevalecer? É do Alberto Fernandes, que tem uma vertente mais moderada nesse sentido, do trato com o empresariado, ou é uma vertente que busca, então, a taxação de grandes fortunas, como é a vertente da Cristina Kirchner? Então, é interessante a gente trazer alguns desses elementos para saber o que a gente pode esperar para o futuro. Complemento, uma coisa, inclusive. Queria só fazer uma pontuação, que uma coisa que ele já deixou bem clara, né, já sinalizou, é de um acordo aí entre os sindicatos e empresários, o que é um ponto importante, porque a Argentina tem uma tradição de sindicatos bem fortes, né? Muito forte, e somente o governo peronista consegue que um sindicato aceite isso. Dificilmente um governo não peronista conseguiria trazer o sindicalismo à mesa de negociação. Agora, quando você mencionava 2003, a Argentina estava em uma situação de default da dívida, periódica um pouquinho para trás. Tivemos na Argentina 5 presidentes numa semana, o que caracterizou um absurdo institucional. E a gente acha que o Brasil é complicado. Não, é só ir para lá um pouquinho e vocês vão ver que aqui estamos muito bem. Mas aí teve uma grande vantagem do Néstor Kirchner, que ele trabalhou naquilo que ele denominava os superávites gêmeos. Superávit fiscal, ou seja, que o governo arrecade mais do que gastava, e superávit comercial para ter oferta de dólares. A Cristina não conseguiu manter isso, e complementando, a YPF também foi uma das empresas que estatizou de alguma maneira o governo. Então, a situação era muito complexa. Petrobras seria o equivalente a Petrobras da Argentina. Era uma situação crítica que Néstor Kirchner melhora, porque era muito crítica, estava 50% da pobreza nesse momento, era 50% da população pobre, com gente que morreu, inclusive em 2001, que faz a retirada de la Rúa do governo, que não inclui, né, nessa quantidade de presidentes que não terminaram. Então, a situação, quando o Macri assume a presidência, ele estava com uma situação muito ruim, porém sem dívida externa. E não era um mérito da Cristina, era que ninguém queria emprestar dinheiro para a Argentina porque ela tinha defaultado a dívida. Então, como não acertava com esses detentores das dívidas que estavam negociando nos tribunais americanos, ninguém no mundo queria dar dinheiro para a Argentina. Na época, a gente até brincava que a Argentina não tinha risco país, tinha milhagem, era clube de milhagem, porque era muito arriba, muito acima do que inclusive está hoje. Mas o Macri entrega o governo pior em termos econômicos que a Cristina, com um agravante, endividado. Ou seja, todos os indicadores são ruins, e mais um, que não tinha Cristina porque ninguém queria dar dinheiro para a Argentina. Quando o Macri assume, ele entendeu que era possível se endividar, mas ele cometeu um erro grave do ponto de vista econômico, que em lugar de pedir dinheiro para gerar, por exemplo, energia alternativa e gastar menos da energia tradicional, ele foi pedindo dinheiro para pagar a conta de luz. Então hoje a dívida é muito grande e a situação econômica não melhorou.
Eu queria fazer uma pergunta já para a gente entender quem são esses atores principais aí dessa eleição, dessa disputa. Quem é o Maurício Macri, para a gente entender o que ele representa, e quem é o Alberto Fernandes, para a gente entender o que ele representa. O Macri, quando ele foi eleito, muita gente destacou o fato de ele não ser um cara da política tradicional, né? Ele era um empresário, foi diretor do Boca Juniors. Presidente do Boca Juniors. Com muito bom resultado no Boca Juniors. Enfim, destacaram esse fato de que ele não era um político tradicional. Por outro lado, o Alberto Fernandes é um político tradicional que já passou por vários caminhos aí. E nas duas chapas parece haver algum nível de intersecção de propostas, inclusive, né? O fato de o Macri ter trazido um peronista para ser vice, o fato de a Cristina ser vice e deixar a cabeça de chapa aí para o Fernandes também. Quem são essas pessoas para a gente entender o que elas representam? Quer começar? Olha, eu acho que assim, talvez em 2005 o Macri pudesse vender esse discurso, né? De que ele não era da política tradicional. Hoje eu acho que é muito difícil, né, ele sustentar esse tipo de argumentação, porque afinal de contas ele foi prefeito, inclusive de Buenos Aires, né, é ali que eu acho que ele começou a ser um dos grandes adversários do peronismo, então ele já tem um histórico de participação política, ele funda inclusive um partido político, se eu não me engano em 2003, então ele tem realmente... na minha opinião, pelo menos há 15 anos, uma participação política forte. Sem dúvida, ele vem de uma família tradicional, ele vem dos setores produtivos, né? Inclusive, em um momento, ele se torna um pouco independente, já nos anos 90, do pai, que também é um grande empresário. Ele vai ter essa participação no futebol, mas ele já tem pelo menos 15 anos aí de estrada. Então, acho que é interessante colocar esse ponto, que eu acho que é diferente, por exemplo, de quando a gente olha para fenômenos recentes no Brasil, como Dória, ou como a possível candidatura do Luciano Huck. Ou mesmo quando a gente olha para os Estados Unidos e para o Trump. Eu não vejo o Macri dentro dessa linha, dentro dessa argumentação de nova política. Acho que ele já tem aí um caminho. E acho que isso, inclusive, talvez também explique a grande rejeição que existe à figura dele. Dentro desse momento, acho que a grande disputa, além da questão da economia, é quem tem o menor índice de rejeição. Sim. Porque são duas chapas que tem, de um lado, o Macri, que tem, a popularidade dele tem despencado em função dos resultados econômicos, e a rejeição tem aumentado, e do outro lado a Cristina Kirchner também tem uma grande rejeição. Mas o que a gente pode olhar é que essa rejeição, na verdade, ela é mais ou menos igual, né? O que leva a gente a realmente a fazer uma análise de que o que vai pesar mesmo é a economia, porque é diferente, de novo, do que aconteceu na eleição no Brasil. Que o PT tinha uma rejeição maior do que a rejeição que também existia em relação ao Bolsonaro. Então, num quadro de rejeições altas, mas mais ou menos equivalentes, a gente tenderia a ter um peso muito forte da economia nesse cálculo, não nesse cálculo, né, mas na decisão do eleitor na hora do voto. É que hoje você tem, mesmo, né? Quando concordo plenamente, diria que Macri fez comentários na primeira campanha quando era de alguma maneira o Bolsonaro da época, porque era a opção a um partido acusado de corrupção, que era a Cristina. Através do Scioli, não era ela, né? Era um poste eleitoral que a Cristina tinha colocado. Daniel Scioli, né? Daniel Scioli, exatamente. Agora, quando a gente toma hoje alguns ditos do Macri, vocês podem julgar meu governo através da linha de pobreza. Se deu mal. Ele prometeu pobreza zero no discurso de posse. Prometeu. Vocês podem me julgar porque baixar a inflação é a coisa mais fácil que tem. Deixou a inflação maior da que tinha a Cristina. Então isso joga contra. Hoje você tem 35%, números redondos, que vota Macri independente da economia. 35% que é o caudal que tem de eleitores da Cristina, que não são do Fernandes, porque o Fernandes não existia como candidato a nada. Ele migrou por um monte de partidos, por um monte de opções, passou de Menem, Cavallo, Massa, enfim. E tem 35% que está rotando em função do que ele enxerga como possível. E aí você tem
é a prioridade do eleitor chegar a fim de mês ou evitar que um governo que pode vir a ter casos de corrupção possa assumir. E aí, claramente, a pessoa, muito mais a pessoa de baixa renda e de uma educação menor, interpreta que eu não sei se roubaram ou não roubaram, mas na época que a Cristina estava, eu consegui me aposentar sem ter feito nenhum aporte e conseguia chegar a fim de mês. E me levavam para passear e os remédios eram de graça e eu pagava uma luz que praticamente não existia. E hoje não consigo pagar nada disso e tenho dificuldades. Então, se roubam ou não roubam, não estou preocupado com isso. Essa quantidade de pessoas fará a diferença na eleição. Se o Fernandes ganha ou se vão para o balotagem para o novembro. Antes da gente falar do Fernandes, eu queria... quando a gente fala no Maurício Macri, para muita gente é um candidato liberal que não deu certo na Argentina. O senhor começou falando que ele não é liberal. Alguns pontos, depois que a situação eleitoral dele a gente vê que é grave, ele perde as primárias e entre as primeiras medidas, aumento do salário mínimo, ele congela preços, que é... Para economistas liberais é talvez um dos erros crassos. Para mim. Terrível. Macri é um liberal. Se é um liberal, por que essa virada para o populismo? Ele tentou ser liberal na sua teoria. Quando começou, por exemplo, tirou as retenções. Era um contexto de não vou colocar retenções às exportações. Ou seja, para entender as pessoas que estão nos ouvindo, quando você exporta na Argentina, você paga. Tem que pagar um tributo para isso. É absurdo. Em termos liberais, é absurdo. O Macri tirou as retenções. Você tinha um mercado de câmbios fixo, atrelado a uma ilógica conta que era que um dólar estava a 8 pesos. Quando o Blue, que foi muito bem mencionado, estava a 16. Então, o dólar vale 16. Não venha com 9. Eu posso comprar 9? Não posso. Então, não vale 9. Liberou o câmbio. Foi para 16, depois diminuiu inclusive para 13. Essas foram políticas liberais. Depois o resto mostrou que não era nada liberal, absolutamente nada. E hoje temos novamente um câmbio restrito, umas retenções, aumento dos tributos. Então tudo que era o contexto teórico liberal, o Macri não fez. Ao contrário, no final agora está sendo mais populista que a Cristina. E o que o Fernandes propõe em contrapartida? O que ele diz que vai fazer, que vai acontecer se ele vencer essas eleições? Há uma proposta definida do que seria um governo de Alberto Fernandes? Aí teria que vir agora os grilos, sabe? Cri, 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 porque ninguém sabe a política do Fernandes. Foi uma história estranha, porque nunca no mundo não tem história que prove que o vice-presidente nomeia o candidato a presidente. Geralmente é o contrário. Eu vou de presidente e nomeio o Sandro para me acompanhar na chapa de vice. Mas nunca... E eu já digo não. Nunca, mas nunca vai ser, eu sou candidato a vice-presidente e eu escolhi para que Sandro seja o candidato a presidente. Fala, nunca vimos isso, jamais. Mas isso foi feito. A Argentina pode tudo. Na política argentina, milagres acontecem também. Isso foi o que a Cristina fez. Olha, de novo, eu não sei. A relação entre presidente e vice é algo complicado historicamente na América Latina, Sim, né? Claro. Não só a gente analisar o nosso caso, mas inclusive se a gente pegar o caso da Cristina Kirchner com Cobos, né? Que enfim, houve, né, só para também explicar um pouco na questão das retenções. Que era radical, né? Da União Cívica Radical. Da União Cívica Radical. Que hoje está com Macri. Ou seja, para entender um pouco a loucura. Que era vice da Cristina, que votou contra ela no final, quando houve um empate dentro do Congresso. Né? Então, eu acho que realmente essa questão... existe, claro, ao meu ver, uma clara estratégia política em função do voto. Agora, não necessariamente essas chapas são sustentáveis, né? Se a gente olhar, por exemplo, para o Juntos pela Mudança, o Macri e o Pichetto, eu não vejo muita convergência histórica entre essas figuras, né? Pelo contrário, não é só que eles vêm de ideologias diferentes, de partidos diferentes, mas eles têm, enfim... também, ao meu ver, determinadas estratégias diferentes para pensar um possível governo na Argentina. É por isso que eu falo, acho que de uma certa forma existe uma estratégia política dos dois lados de tentar conseguir o apoio de outros, dos indecisos ou daqueles que estariam no outro grupo. Agora, já puxando um pouco para o que esperar, né, futuramente, eu acho que independentemente de quem for eleito, a gente vai ter aqui uma certa expectativa do que é que realmente vai ser implementado em termos de formulação política.
né? Porque, afinal de contas, eu não sei se vocês lembram, mas o Pichetto foi um dos que segurou, inclusive, a votação no Senado, quando a gente estava, né, na expectativa da votação, em função dos escândalos de corrupção da Cristina Kirchner. Ele é aliado histórico, ele passou por diferentes vertentes. Ele sabia que a Cristina não teria os votos para vencer e ele segurou a votação para que não fosse votado, né? E agora ele é o candidato a vice na chapa do Macri. O que prova isso que lealdade peronista não existe. Eu não sei se lealdade na política existe, na verdade. É verdade. Eu iria mais a fundo. Assim. Posso puxar para o Brasil? Antes, eu queria fazer antes de entrar no Brasil, a gente falou aqui que o governo, o kirchnerismo, no fim, entregou um país economicamente ruim. O Macri está entregando um país economicamente ruim. Pior. Pior. Bem pior. Bem pior. Eu vou me colocar no lugar do argentino, eu pensaria assim, muito superficialmente, não tem uma terceira via? E aí eu cito o nome do ex-ministro da Fazenda, de 2002 a 2005, Roberto Lavagna. Eu não sei se é a pronúncia correta. Tá certo. Só que ele tem menos de 10% dos votos e ninguém chega a isso. Não existe uma terceira possibilidade na Argentina? Olha, de novo, se a gente analisar historicamente, não. Se você pegar, por exemplo, os presidentes desde 1983, com a redemocratização, a gente tem ou a União Cívica Radical, que é um partido super tradicional do século XIX, né? Então, ou seja, se a gente está falando do peronismo, a União Cívica mais Radical atrás ainda, né? Surgiu no século XIX, né? Um partido super tradicional. E desde 1983, a União Cívica Radical e o Partido Justicialista vêm se alternando, né? Claramente o primeiro, que é o PRO, foi exatamente a eleição do Macri. Que é um partido super jovem, como você falou, né? Muito. Um partido que tem menos de 20 anos. Menos de 20 anos. Então, respondendo a sua pergunta, talvez ele fosse a terceira via, mas a terceira via que não deu certo, né? E eu acho que a gente não pode colocar essa terceira via em função de um debate neodesenvolvimentista ou intervencionista, ou enfim, como queiram chamar, e do outro lado uma polarização liberal. Porque, ao meu ver, essas vertentes, elas atravessam diferentes partidos. A nossa divisão política, e aí eu, de novo, não é uma característica só da Argentina, é uma característica latino-americana. Isso atravessa os diferentes partidos. E olha que eles são bem mais tradicionais do que a gente, né? Porque se a gente pensar os partidos políticos no Brasil, que partido político do século XIX a gente tem? E não tem tanta polarização, tem um monte de gente participando da política, né? Polarização a gente tem, né? Mas a gente tem uma fragmentação também muito grande. Não é com dentro, política, né? porque se você pensa, hoje o Bolsonaro seria uma terceira via, não estava dentro dos partidos tradicionais como o PCdoB ou o PT. Agora, essa terceira via que você menciona, Sandro, Lavagna e teria inclusive Esperto ou Gomes Centurión. Lavagna foi um bom ministro da Economia que sai do governo pelas acusações que tinha o governo de corrupção, de cartéis na construção. Qualquer similitude com o Brasil poderia ser ilógica. Mas hoje é uma pessoa que tem 76 anos, não tem um aspecto político nacional, não tem um partido formado, e o partido se chama Consenso, mas ele não aceitava ir a internas. Então, quando se falava vamos por consenso, mas não aceito disputar cargos, era complicado. E é a salvação eventual do Macri, ou seja, que as pessoas que votaram nas PASOs em Lavagna possam ir para o Macri, o que é muito difícil, porque está mais perto de ir para o Fernandes que para o Macri. E espero que tenha ideias liberais, com propostas maravilhosas para os ouvidos das pessoas que entendemos um pouco de economia. Claramente não entra porque fala de ajuste, fala de corte de Estado, um Estado menor, e ninguém que trabalha no Estado quer sair de lá. Então é muito difícil. Trazer para casa agora, né, Gabi? Queria falar do Brasil já para a gente caminhar para o fim dessa nossa conversa. O que significa a eleição? Bom, ao que tudo indica, né? O jornal Clarim também fez um levantamento ponderando aí os 7 institutos de pesquisa que trouxeram números, e a maior diferença entre Fernandes e Macri é de 22 pontos, a menor de 16, ou seja, em um caso ou em outro, ele provavelmente seria eleito no primeiro turno, a chapa Alberto Fernandes Cristina Kirchner. Olhando para essa possibilidade, o que isso significa para o Brasil? Porque aí a gente deixa de ter um alinhamento com o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Isso pode significar alguma ruptura ou não necessariamente? Para o que a gente está olhando? Olha, a Argentina é um importante parceiro para o Brasil. É claro que, de novo, né, se a gente for lá para o século XIX, é nossa história de altos e baixos, mas
de novo, a gente não precisa ir tão longe. Eu iria para a partir de 1983. Ou até um pouquinho antes, final do governo Figueiredo, já com Alfonsín na Argentina, a gente tem a assinatura de importantes acordos de cooperação comercial e econômica entre esses países. Inclusive, são esses acordos que são assinados durante o período Figueiredo no Brasil e Alfonsín na Argentina, e durante já Sarney aqui, que muitos entendem que vão levar à assinatura do Mercosul. Né? Então, o Mercosul ele é criado em 1991 em função de uma importante aproximação comercial e econômica entre os dois países nos anos 80. Inclusive, muitos chegam a afirmar que o Uruguai e o Paraguai entram numa forma de contrato que a gente chama de contrato de adesão, né? Eles entram depois nas negociações, eles nem conseguem definir muito a pauta. Mas qual é o meu ponto aqui? O meu ponto é que essa aproximação dos anos 80, ela atravessou diferentes governos. Né? Então, a gente tem desde Fernando Henrique Cardoso no Brasil, a Menem na Argentina, a Lula, de novo, no Brasil, ao kirchnerismo. Então, e mesmo o Macri, já existia um temor, né? Quando o Macri ganhou as eleições, de que isso poderia ser desconstruído, e isso não aconteceu. Então, claramente, se a gente for olhar os números, isso gerou uma aproximação de fato em números. Hoje a Argentina é inequivocamente um importante parceiro comercial para o Brasil. Inclusive, a maior parte dos produtos que o Brasil exporta para a Argentina são manufaturados, o que é uma exceção, porque o Brasil é um país exportador de commodities. Quando a gente olha a pauta com os parceiros tradicionais como Estados Unidos e China, a gente exporta majoritariamente commodities, enquanto para a Argentina a gente exporta mais de 90% dessa pauta de bens manufaturados. Mas, assim, claro, a gente tem uma importância comercial. O Fernandes já deu declarações, então, ao mesmo tempo que ele se aproxima, a gente sabe, ele chega aí a Curitiba, ele se aproximou, ele tem uma vinculação histórica com o PT, né, de uma certa forma de apoio, que isso também é um legado kirchnerista. Ele já sinalizou para o governo Bolsonaro, para o Brasil, que mesmo se ele chegar, né, se ele ganhar, o que tudo indica é o que vai acontecer, que ele continuaria tendo importantes relações comerciais com o Brasil. Agora, o nosso ponto também é olhar as declarações do Bolsonaro. A gente sabe que foram várias declarações muito polêmicas, né? Que fala que a Argentina vai virar Venezuela se eles ganharem, né? Se o Fernandes ganhar, que eles vão fechar a economia. Enfim, eu tenho várias aqui, inclusive quando ele foi agora à Argentina visitar o Macri esse ano, ele elogiou a Operação Condor. O Macri teve que vir a público e falar, olha, ele é meu aliado, mas assim, eu não concordo com essa parte, né? Então, assim, é uma situação muito complicada, né? Porque é um parceiro histórico, mas ao mesmo tempo o Brasil de Bolsonaro, para o Macri, é interessante em termos, mas ele tem uma pauta liberal que converge, mas essa pauta mais conservadora, principalmente com relação às questões militares, às questões da ditadura, não é uma pauta tanto do Macri também, né? Até porque a questão da ditadura é muito mais sensível aos argentinos do que aos brasileiros, né? A gente trata a ditadura como se fosse qualquer coisa aqui no Brasil, e na Argentina há um respeito pelo que aconteceu e pelas pessoas ali, né? Sem dúvida, sem compromisso dúvida, maior. Então foi uma declaração infeliz, a gente sabe, né, do Bolsonaro ao visitar a Argentina. Então, o que eu colocaria era isso, né? Acho que existe uma disposição de conversa, de diálogo do lado argentino, mesmo da chapa kirchnerista. Agora, apesar da importância da Argentina comercialmente, economicamente para o Brasil, fica aí uma certa pergunta em relação ao que o governo Bolsonaro, como ele vai se comportar, né? Porque já houve até uma ameaça da retirada do Brasil do Mercosul, dependendo do que acontecesse nas eleições argentinas. Eu queria acrescentar um elemento. A gente tem, dentro desse histórico todo que a professora fez, o que posso me corrigir se estiver errado, pela primeira vez um presidente brasileiro afirmando: eu quero que tal candidato seja eleito. Ele apoiou o Macri abertamente, o que vai um pouco de encontro à diplomacia internacional, né? É que o Bolsonaro não é diplomata e não é sutil, né? Mas na Argentina não gostam do Bolsonaro. Não é uma boa publicidade para o Macri um apoio do Bolsonaro. Em termos gerais, por essa diferença que você, Gabriela, mencionava em relação à ditadura militar,
tem muita gente que não gosta, que programas de rádio e TV que falam muito mal do Bolsonaro. Eu vejo um problema para a Argentina e Brasil mais no lado comercial que ideológico, porque as empresas são as que exportam. O Brasil não exporta um produto, a Argentina não exporta um produto, são empresas que estão nesses países que exportam para o outro. O problema maior é que hoje a política econômica do Bolsonaro é claramente liberal. Ou seja, a redução de tarifas de importação, a tarifa externa comum, já propôs agora, nesses dias, uma redução grave para carros de 35% para 12%, muitos produtos industriais que têm que ter uma diminuição de 12% a 13% para 6,5% ou 6,7%, que isso conspira hoje contra a falta de competitividade do produto argentino. Então, duvido que o Fernandes vai abrir a economia argentina. E nesse contexto, quando você tem uma economia fechada de um sócio e uma economia aberta do outro sócio, digamos que os polos não se atraem, ao contrário, se repelem. E essa é a dúvida, não ideológica, ou seja, não me preocupa que volte um governo populista, se assim for a determinação do eleitor, e que aqui Bolsonaro seja mais de direita, mas me parece que os projetos econômicos sendo diferentes, existe um grave risco de que um dos dois se retire do Mercosul. Eu só queria complementar com um dado também. Além, claro, de toda essa discussão, né, se o Fernandes ganhar, na verdade a gente já tem uma diminuição das exportações da Argentina do Brasil para a Argentina hoje, porque a gente também tem que pensar, a crise econômica, independentemente, já é um fator que afeta. Ou seja, saíram dados recentes falando que a exportação de veículos brasileiros caiu 41% de janeiro a julho deste ano para a Argentina em função da crise. Veículo é um produto importante aí nessa relação, né? Por isso que a Argentina está tendo agora superávit comercial que desde 2003 não tinha. Mas não porque exporta mais, sino porque compra menos. Automotores, por exemplo. Sem dúvida. Eu tenho um último ponto pra gente, rapidamente, eu queria falar dentro das relações em bloco. A gente teve, durante ali, Lula, Dilma, com Kirchner, uma atuação que se chama Sul-Sul, né? Um olho para o hemisfério sul. A gente tem com Bolsonaro e Macri um olho para a América do Norte, para a Europa. Estão alinhados. Com a possibilidade de Bolsonaro olhar para um lado e Fernandes olhar para o outro, a gente não deixa de ter uma atuação importante. E aí, como bloco, como América do Sul, os dois líderes da América do Sul não estão mais conversando. Pra gente como um todo, não é ruim? É muito ruim, mas muito ruim do ponto de vista comercial e restrito. Vou te dar um número. Sobre 814 mil empresas que a Argentina tem, apenas 2.684 exportam para o Brasil, das quais 4 exportam 30% do total, 28 exportam 70% do total. Então, não é uma característica de dizer, não, e agora, se o Brasil briga. Não, claramente é muito melhor eles trabalharem juntos. Mas devemos lembrar que hoje a bitola dos trens ainda continua sendo diferente por esse risco que tinha cada um de ser dominado pelo outro e invadido pelo outro. Imagino que seria muito melhor um futuro conjunto. Mas não me preocupa se ganhasse Fernandes, que está apoiado pelo Foro de São Paulo, por exemplo, que olha mais para a Venezuela e para a Bolívia do que o Bolsonaro, que está olhando mais para uma abertura econômica. E nesse ponto, como argentino, ficaria muito triste que a Argentina se feche e muito feliz de estar morando aqui. Olha, eu acho o seguinte, de novo a gente tem que olhar para o nível macro, né? A gente tem uma disputa comercial muito forte hoje em dia entre os Estados Unidos e a China. Isso está longe de terminar. E por que isso é definidor? Porque o Brasil e a Argentina, nós não somos países que ditam a ordem internacional. Né? Então, claramente, o jogo das grandes potências afeta enormemente esses países e a forma como eles se comportam também. Podem ser estratégias mais interessantes ou menos interessantes em função do jogo político internacional. O que eu vejo, particularmente comparando, já que você, Sandro, trouxe essa questão do Brasil também, o Brasil está muito voltado para os Estados Unidos hoje em dia, né? A gente teve até a piada, né, recente do I love you, enfim, do Bolsonaro para o Trump, enfim, se aconteceu ou não aconteceu, o fato é que a gente tem uma política americanista e o Bolsonaro dá sinais estranhos, né, meio pouco claros em relação à China. Do lado da Argentina, tudo indica que com o Fernandes a gente tenha
uma política externa sul-sul, se ele herdar aí o kirchnerismo. Mas eu acho que é interessante também trazer que existe uma diferença entre o Fernandes e a Cristina com relação à Venezuela. Isso é uma pauta divergente entre os dois, que também a gente não sabe qual que vai predominar, né? Claramente a Cristina ela tem uma posição mais pró-Venezuela, o Alberto Fernandes tem uma posição mais reticente, mas é interessante pensar essa articulação da sul-sul da Argentina, e isso claramente tenderia a levá-los para uma aproximação maior com a China, algo que já vinha acontecendo. Ele já tem acordos importantíssimos na área de satélites, assim tem inclusive como o dinheiro nas reservas internacionais argentinas. Sobre 50 bi que tem hoje no Banco Central, 18,4 bi são chineses. Então, cuidado com isso. Então, tem uma disputa muito forte pela América Latina. Então, acho que também traz isso. Talvez Fernandes de um lado e Bolsonaro do outro, a gente vai ter um americanismo maior, que, né, já está aí, já se apresenta, e do outro lado, uma política mais pró-China. Dependendo da forma como o Bolsonaro se comportar, e olha que a China não é pouco importante para o Brasil, é o nosso principal parceiro comercial, e o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem superávit com a China. Expressivo, inclusive. Expressivo, né? Então, por isso que eu falo, isso é um erro que pode ser um erro estratégico, né? Para esses países que são países que são periféricos, no sentido de que não ditam a ordem, se eles não se colocarem de forma estratégica dentro desse jogo que está longe de terminar, que é uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Um cenário animador que a gente tem. Vai ficar interessante, vai ficar bom. Mas tem Boca e River hoje. Tem, nem fala. Sou Boca. Queria agradecer a presença da professora Suheila Khalil, da pós-graduação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e o professor Gustavo Segredo, de Relações Internacionais, economista e sócio do Center Group. Agradeço muito a presença de vocês e a ajuda aqui para a gente tentar entender para onde a gente está caminhando. Me permita apenas terminar com uma homenagem a um outro argentino maravilhoso que trabalhava aqui, o Ricardo Bochat, que tive a oportunidade de entregar para ele uma camiseta que eu tenho, metade brasileira e metade argentina, e uma vez que teve a honra de ser entrevistado por ele, falei que a relação entre Argentina e Brasil é como a música sertaneja, entre tapas e beijos. Sem dúvida. Muito obrigada, Gabriela, Sandro. Foi um prazer, realmente. Obrigada. Obrigado.